Começando então mais um dia, nós iniciamos o estudo do livro Voltei, de Irmão Jacó, Psicografia do Chico, capítulo 18, Ensinamento Inesperado. Nós vamos, na verdade, finalizar o capítulo anterior, na Escola de Iluminação, o capítulo 17. Faltava apenas um item para a gente fazer aqui a conclusão, mas voltamos ainda um item, né? Nós faremos hoje, né, conceitos de uma cartilha preparatória, mas o item anterior ele é bastante relevante para nós, vale a pena a gente fazer uma recapitulação. E nesse capítulo aí, na Escola da Iluminação, Jacó comenta então conosco sobre as dificuldades que um espírito recém-chegado no plano espiritual acaba encontrando, principalmente porque ele leva sempre ideias pré-concebidas aqui do mundo físico, acreditando que no mundo espiritual ele vai encontrar a mesma condição. Se por acaso, no caso dele, por exemplo, né, que foi até transmitida uma orientação importante, que ele se tornasse criança novamente, tirasse da sua mentalidade aquela posição de empresário que ele ocupava, aquela posição de alta hierarquia, não apenas dentro da sua empresa, mas também dentro da própria federação que ele presidia, para que voltasse apenas a ser um aluno, aquele que voltava de uma grande viagem. Porque a grande dificuldade, como eu coloquei para vocês, que o espírito enfrenta, é ele esperar ter o mesmo reconhecimento pelos espíritos, independente da posição desses espíritos, no plano espiritual. E nós podemos já transmitir isso para o nosso dia a dia. Imaginar, por exemplo, pessoas que ocuparam cargos importantes aqui na nossa sociedade, dentro do universo político, empresarial, militar, dentro de uma sociedade, né, ocupando postos administrativos, pessoas dentro de famílias que acabam se tornando ditadores e chegando no plano espiritual acreditam ter esse mesmo poder. Então isso acaba sendo uma grande dificuldade para essa readaptação. Então nessa escola da iluminação, o objetivo dela, conforme ele coloca para nós aqui, não apenas para essa colônia onde eles se encontram, mas também para outras instituições no plano espiritual, é exatamente fazer um curso de adaptação, para mostrar para os espíritos os valores, a sua nova condição, a sua realidade, para que ele vá então apagando da sua mente tudo aquilo que ele viveu no mundo físico. Porque o principal naquilo que se vive aqui no mundo físico é para nós, na verdade, uma escola de transformação, uma real escola de iluminação. Mas nós acabamos nos envolvendo com os nossos objetivos, os nossos problemas, os nossos conflitos, relacionamentos, enfim, começamos a nos envolver com tudo aquilo que acaba, na verdade, nos desviando do objetivo principal, que é essa transformação moral de que todos precisamos. Então aqui, depois desse esclarecimento básico a respeito desse capítulo, nesse item em aprendizado, diz aqui para nós então o irmão Jacó. Angelina, sua mãozinha está levantada, se você quiser comentar alguma coisa, me avisa na área de texto, tá? Por favor. Então, em aprendizado, dentro em pouco, familiarizara-me no curso. Destina-se, prestem atenção aqui nesse trecho, destina-se à organização, ao suprimento de valores educativos aos espíritos procedentes da esfera carnal, mas sem grandes compromissos no desvio do bem. Então, nesse caso, significa o quê? Que se o espírito teve uma vida equilibrada, uma vida sem grandes desvios, né, desse projeto educativo, iluminativo, que todos nós assumimos antes da nossa encarnação, então os espíritos passam por esse aprendizado, né, para trazer aquele conhecimento básico. Porém, se ele retorna ao mundo espiritual trazendo grandes compromissos desses desvios, isso então faz com que o espírito siga por outro caminho, começando inicialmente por aquele processo de reabilitação, onde ele vai inicialmente passar por aqueles sofrimentos iniciais bastante natural para a grande maioria de nós. Bom dia, André. E depois então ele começa a sua trajetória. Nós vimos, por exemplo, fazendo uma comparação,
com Camilo Castelo Branco no livro Memórias de um Suicida. Ele inicialmente passou ali uma boa parte, né, um tempo significativo naquele início do seu retorno como suicida num hospital, onde nós tínhamos ali espíritos que seguiram um curso até, vamos dizer assim, razoável na sua reabilitação, como nós tivemos outros que se perturbaram grandemente e foram para aquele ambiente do manicômio. Então ali o principal ele tinha que primeiro, né, que se reequilibrar diante daquilo que ele vivia. André Luiz, nós veremos em breve, lá no primeiro capítulo do livro Nosso Lar, ele também comenta a mesma coisa, chegou no plano espiritual, passou por grande desequilíbrio, foi hospitalizado e dali então ele começou, depois de um tempo, fazer os cursos iniciais para a sua jornada no plano espiritual. Aqui, o que o irmão Jacó comenta é exatamente que ele já chegando no plano espiritual, ele já é encaminhado para essa escola de iluminação. Bom dia, abraço. E nessa escola de iluminação vem exatamente trazer então esses esclarecimentos para esses espíritos sem grandes compromissos no plano aqui no mundo físico. Sem problemas, Angelina. Só avisei porque sua mãozinha estava levantada, de repente você queria falar alguma coisa. Seria novidade, né? Mas seria uma ótima novidade. É curioso notar que a maioria dos alunos se encontra na posição do homem necessitado de metal precioso, que houvesse demorado muito tempo junto ao filão aurífero, esquecendo o próprio objetivo, o que eu comentei com vocês aqui, tão focado na questão de enriquecimento, de construir o seu patrimônio, que se esquece do principal objetivo, que é a sua autoiluminação. Os professores são incansáveis em esclarecer que na reencarnação temos o mais valioso instituto iluminativo, acentuando que, na realidade, todas as lutas terrestres objetivam redimir o espírito e inflamá-lo de virtudes celestiais. Mais algo importante aqui para nós comentarmos. Todas as lutas que nós enfrentamos aqui no mundo físico têm por objetivo a redenção do espírito e fazer com que ele se sinta inflamado de virtudes celestiais. Quais seriam essas lutas? Nós encontramos lutas no campo da saúde, onde cada um traz ali uma limitação, traz ali uma dificuldade, algo que concentra suas forças, muitas vezes durante toda a sua vida, para poder se manter equilibrado diante dessas limitações, dessas doenças. Nós temos como segundo ponto, um outro ponto, a questão da sociedade, o ambiente onde ele vive. Muitas vezes um ambiente que acaba sendo familiar, outras vezes, né, familiar no sentido de harmônico, outras vezes um sentido bastante agressivo. Questões econômicas, muitas vezes vivendo na pobreza, vivendo na dificuldade. Me veio aqui a imagem, por exemplo, quando nós falamos sobre questões sociais e econômicas, pensarmos, por exemplo, nos irmãos refugiados lá da Síria ou da África. A pergunta é, mas por que eles estão vivendo essa dificuldade? E a resposta que os espíritos trazem é que, vivendo essa experiência, eles têm por objetivo fazer uma depuração de experiências negativas do passado que nós não conhecemos, mas certamente é para fazer com que eles se elevem espiritualmente. Na nossa pequenez, no nosso raciocínio limitado, nós achamos que isso traz um prejuízo muito maior do que algum benefício. Mas somente o espírito, ao retornar para o plano espiritual, saberá exatamente contabilizar as experiências que ele vivenciou. Bom dia, Dudu. Arnaldo lembrou, né, que o principal objetivo da reencarnação é o progresso. A grande dúvida que nós trazemos, né, Arnaldo, é como é que nós podemos entender essas dificuldades que nós enfrentamos como estímulo ao progresso. Então nós podemos até não compreender, mas não tenhamos dúvida que nós vamos colher os frutos dessa experiência se elas forem bem vividas. Porque aí a gente entra então lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, quando Kardec, né, comentando então conosco sobre a boa luta, saber aproveitar as experiências, tirar o melhor proveito de cada situação que nós vivemos, né?
fazendo o que fazemos aqui, né? Compreendendo o Consolador prometido, porque nós somos privilegiados, podemos dizer assim, né? Temos o privilégio de viver uma filosofia que nos traz tantos esclarecimentos e nos permite tirar proveito das situações mais difíceis que surgem no nosso caminho. Mas ao contrário do que acontece com a grande massa que existe no mundo hoje, a Marion lembrando também que infelizmente a revolta acaba sendo a resposta para aqueles que infelizmente não têm essa compreensão. E até mesmo nós que compreendemos ainda trazemos as nossas fraquezas. Imaginamos para aqueles que não têm conhecimento nenhum. Então eu falei para vocês da saúde, falei para vocês da sociedade, falei para vocês da questão econômica, temos a questão dos relacionamentos. Como é que nós podemos entender que relacionamentos conflituosos, seja dentro dos nossos lares, seja no meio da nossa sociedade, pode trazer para nós algum impulso para o nosso crescimento espiritual, desde que nós entendamos que cada uma dessas experiências se torna para nós uma oportunidade de resgate e ao mesmo tempo a oportunidade de crescimento. Porque esse resgate, como nós lembramos na própria mensagem do Bem-aventurados os aflitos, nos permite, na verdade, a libertação. Libertação de um passado delituoso, libertação da culpa, libertação de remorsos, para podermos olhar para frente e começarmos então a viver, de fato, as experiências que nos permitem um crescimento maior. Arnaldo lembrou também, né, somos privilegiados e teimosos, né? Aqui em casa, espiritismo só serve para perguntar algo quando morre alguém da família, né? É exatamente a mesma coisa, né? Porque a gente lembra que a doutrina espírita, ela é para nós uma chama interior muito pessoal. Cada um tem a sua. Dentro de uns é uma chama que brilha mais. Dentro de outros é uma pequena fagulha. Então cada um de nós vai aprendendo a acender essa chama de acordo com a compreensão, de acordo com a maturidade espiritual que nós vamos alcançando através de todos esses aprendizados que a doutrina nos oferece, né? Cada um no seu tempo. Para aqueles que compreendem mais e sabem tirar o melhor proveito, acabam crescendo com mais rapidez, apesar das lutas atuais que nós estamos enfrentando. Estarmos no mundo de provas e expiações significa exatamente vivermos provas e expiações devido ao nosso nível evolutivo. Mas a partir do momento em que nós soubermos bem viver essas experiências, aprendermos com ela, com resignação, com coragem, com esperança, com determinação, vai fazer com que no futuro cheguemos então ao mundo espiritual nessa mesma condição que o irmão Jacó chegou, fazendo esse curso de iluminação, já se preparando para saltos mais altos, se nós soubermos aproveitar. Do contrário, a gente vai lá para uma sessão, né, para um departamento de reabilitação num hospital qualquer no plano espiritual, e assim a gente vai aprendendo aos trancos e barrancos. A escolha é nossa. Todos temos os nossos fantasmas e eles querem sempre, né, nos atormentar diariamente. Mas a gente tem ali o antídoto, né, que é exatamente manter o nosso foco, entender exatamente a natureza dessas experiências fantasmagóricas que ainda nos assombram. E continua aqui para nós. Acrescentam, no entanto, que, chegado ao santuário do corpo físico, o homem esquece os imperativos de sua permanência nos vários degraus da preparação e passa a perseguir inutilidades ou vantagens efêmeras, quando se não arvora em observador tirânico ou impiedoso crítico dos próprios irmãos de luta. Vicia a mente na ociosidade em face da gloriosa bênção recebida e muitas vezes abandona a escola da carne em deploráveis condições morais, pelos débitos assumidos nos mau usos do livre-arbítrio perante as leis inelutáveis que governam a vida. Ao invés de respeitar o material de serviço redentor e mobilizá-lo em benefício de si mesmos, os aprendizes da sabedoria, na experiência terrena, inutilizam-no com indiferença, em prejuízo próprio, quando o não aproveita, lastimavelmente, na perpetração de faltas criminosas. Porém, quando a alma se afasta do plano carnal, seguida de valores intercessores do devotamento fraterno, pela boa vontade que demonstrou no serviço aos semelhantes,
é-lhe permitido frequentar as instituições iluminativas, além da morte, com possibilidades na ação prática entre os núcleos de entidades inferiores. Então, o que ele coloca para nós, quando nós conseguimos então ter essa vida digna, chegamos no plano espiritual sendo recebidos com o merecimento de participarmos dessas instituições. Então temos esses dois caminhos. Para nós que vivemos aqui hoje, nós olhamos para o mundo como sendo a nossa realidade. Quando nós transcendemos a nossa visão além do mundo material, nós conseguimos ver o mundo espiritual como sendo a nossa realidade, e estarmos aqui faz parte dessa realidade espiritual. Não que nós estejamos numa dimensão real e numa dimensão ilusória. Nós somos espíritos onde quer que nós estejamos. As experiências vão nos fornecer aprendizados para o nosso crescimento sempre espiritual. Agora, quando nós acreditamos que a vida material é o nosso único ambiente existencial e que tudo que nós fazemos aqui é o que vai determinar a nossa felicidade, aí então nós entramos, caímos numa grande decepção. A Didima lembrou, mas a gente esquece, e cai e volta, esquece e cai e volta. A vida é uma pista de esqui e a gente desliza facilmente. Se a gente tiver habilidade para dar aquela deslizada sábia, Didima, a gente sempre consegue alcançar. Do contrário, a gente vai aprendendo com os tombos, e com as contusões. Compreende-se, então, que todos os conflitos da luta carnal se revestem de sublimes finalidades. Coloquemos isso, então, na porta da geladeira. Mais uma vez, todos os conflitos da luta carnal se revestem de sublimes finalidades. Podemos não entender, mas tenhamos a confiança que sempre vai trazer para nós um resultado positivo se nós tivermos força e coragem de enfrentá-las. Na vida real do espírito, o sofrimento perde o aspecto sombrio. Não é entendido tão somente por recurso expiatório ou regenerativo, mas também por bênção salvadora que aprimora e ilumina sempre. O homem agarrado ao prazer fácil de um minuto perde a bendita sementeira da eternidade. Aqui esse trecho aqui destacado no nosso texto. Somente por isso é que não extrai do obstáculo, da dor e da dificuldade o conteúdo de alegria imperecível que oferecem à alma. Algo surpreendido, vim a saber que se o solo bruto ajuda o lavrador a educá-lo, através do trabalho que o melhora e enriquece, assim também as inteligências inferiores e rudes beneficiam os espíritos superiores em conhecimento ou virtude, quando estes se interessam na dilatação de seus próprios poderes, tanto quanto numa agremiação escolar. O lucro legítimo pertence àquele que ensina e se dedica à preparação de alunos distraídos ou ingratos. Comentário aqui sobre esse trecho fala para nós que muitas vezes a luta do nosso dia a dia, sem dúvida nenhuma, acaba sendo para nós uma oportunidade de grande aprendizado, mas nos esquecemos que os relacionamentos também o são. Convivermos com aqueles que têm menos compreensão, que estão mais embrutecidos, que são mais desequilibrados, a nossa dedicação em auxiliar esses espíritos que fazem parte do nosso ambiente, seja um ambiente íntimo, seja um ambiente social mais abrangente, sempre se beneficia aquele que ensina. Então, quando ele coloca para nós que numa escola o lucro legítimo pertence àquele que ensina e se dedica à preparação de alunos distraídos ou ingratos, a mesma coisa acontece no nosso mundo. Muitas vezes a gente olha para uma situação e diz assim, olha, eu não sei como é que eu aguento, ou eu não tenho sangue de barata, mas a partir do momento em que nós conseguimos superar, ainda que seja aos tropeços, o benefício é nosso. E aquele que é o problema é aquele espírito endurecido ou aquele espírito adoecido. Então lembremos sempre disso. Todas as situações da nossa vida servem para nós como uma oportunidade de crescimento. Os casos agrupados na escola são dignos de menção especial. Vamos observar essa escola de iluminação, os casos que o irmão Jacó descreve para nós. Os companheiros contam os mais interessantes episódios em matéria de fuga ao ensejo da felicidade definitiva.
escaparam ao tesouro da santificação íntima deliberadamente, por infantil receio de sofrimentos e humilhações. Grandes e abençoadas oportunidades de subida a luminosas culminâncias foram perdidas, e agora, qual me ocorre, reparam o tempo menosprezado por intermédio de mais intenso labor. Então isso aqui foi o último trecho que nós lemos no estudo anterior, e agora a gente começa o último item desse capítulo 17. Conceitos de uma cartilha preparatória. De acervo de primorosos livros, cuja existência me foi permitido observar, um dos instrutores retirou certa cartilha de afirmações sintéticas destinadas a despertar a mente, recomendando-me acurada meditação na leitura. Dentre o conjunto, posso destacar algumas que interessam de perto aos companheiros que se dispuserem a receber minhas despretensiosas notícias. Então aqui ele dá um exemplo para nós que estamos acompanhando a sua história, né? Um dos dois trechos que nós vamos ler aqui então. Alguns trechos aqui, vamos lá. Cada espírito é um mundo vivo com movimento próprio, atendendo às causas que o criou para si mesmo no curso do tempo, gravitando em torno da lei eterna que rege a vida cósmica. Esse é um trecho. 2/3 das criaturas humanas encarnadas na crosta da Terra demoram-se em jornada evolutiva da irracionalidade para a inteligência ou da inteligência para a razão. A terça parte restante acha-se em trânsito da razão para a humanidade. Fora do corpo terrestre, mas ligados ao mesmo plano, evoluem bilhões de seres pensantes nas mesmas condições. Então, o que coloca para nós aqui é que esses 2/3 da humanidade ficam ainda demorando-se nessa transição daquele estado mais primitivo da irracionalidade para a inteligência ou da inteligência para a razão. Nós estamos nessa fase, né? Algumas vezes nós nos pegamos ali numa condição de irracionalidade pelas escolhas que nós fazemos com relação à agressividade, à sensualidade, ao desequilíbrio. Outros estão mais lúcidos, mas ainda assim não aplicam a inteligência de uma forma racional, proveitosa. Então, 2/3 da humanidade, nós somos em 7 bilhões aproximadamente. Colocamos ali mais de 2 bilhões, mais 5 bilhões aproximadamente, ficam ainda se demorando. E é o que a gente vê hoje no nosso mundo. Se nós pudéssemos olhar toda a extensão do horizonte e começar a analisar o comportamento da nossa sociedade por aquilo que nós vemos nos televisores, nos noticiários, nós ficamos nos perguntando, né, para onde exatamente esse comportamento vai levar essas pessoas? Ou para onde esse comportamento vai nos levar? Será que aquilo que nós fazemos hoje seria um impulso para o nosso crescimento espiritual, ou seria, na verdade, mais um motivo para ficarmos chumbados aqui na esfera física? E mesmo assim, desses 2/3 de atrasos e esse 1/3 que fica então nesse trânsito da razão para a humanidade, nós temos fora do corpo terrestre, né, aqui do mundo físico, outros tantos bilhões de espíritos que estão trabalhando nesse mesmo processo de crescimento e reabilitação no plano espiritual. Há aqueles que trazem dados para nós dizendo que no mundo espiritual nós temos os 7 vezes mais espíritos que no mundo físico, mas independente da quantidade, é muita gente. E nós estamos aqui hoje com a oportunidade de ver o mundo por essa perspectiva mais lúcida, por essa perspectiva mais sóbria, e a questão é, qual exatamente serão as escolhas que nós faremos? Outra citação que o irmão Jacó separa para nós. Em esferas mais elevadas do planeta, outros bilhões de almas caminham da humanidade para a angelitude. Então, enquanto nós vemos aqui nas esferas inferiores os espíritos, né, se debatendo aqui ainda nas suas paixões,
e nas suas limitações, nós encontramos outros bilhões de espíritos que já se elevaram. É como se nós pudéssemos analisando, né, por uma comparação aqui das nossas vidas acadêmicas, nós vemos aqui milhões de crianças nas escolas aprendendo ali as primeiras matérias, outros no ensino fundamental, outros no ensino médio, mas nós temos também outros tantos milhões de alunos no curso universitário. E temos outros tantos milhões também de pessoas que já passaram por esse curso universitário. Então, assim como nós temos essa escala acadêmica, nós temos também a escala de evolução espiritual. Nós estamos vendo o mundo pela nossa visão. Nós somos aqueles alunos ainda naquele curso fundamental, acreditando que o mundo só tem aluno fundamental. E aí, então, quando nós olhamos para o outro lado do muro, nós vemos então as universidades. Assim também, então, nós olhamos para cima e começamos a ver aquele grupo de espíritos, bilhões de espíritos, acima das condições da nossa humanidade, chegando já na condição de angelitude. Espíritos que nós nem imaginamos. Conhecemos ali alguns nomes, falamos de Jesus, por exemplo, falamos de Dr. Bezerra de Menezes, falamos de Joana de Ângeles, falamos de Emmanuel, falamos de outros tantos espíritos que se tornam importantes aqui na divulgação da doutrina espírita aqui no nosso mundo, e quantos são aqueles que a gente nem sabe que existe? Quantos são aqueles espíritos que já estão numa condição muito superior à nossa, sem sequer esbarrar em nós aqui durante a nossa trajetória física? A Dídima lembrou, como privilegiados pelo conhecimento da doutrina, nossa responsabilidade é maior, por isso na volta à vida espiritual, nosso susto é incrível, né? Que foi exatamente o que aconteceu com o próprio irmão Jacó, né? Dom Jorge, bom dia Rosário. Né, com o que aconteceu com o irmão Jacó, porque ele chegava no mundo espiritual naquela ideia, né, de não, eu era presidente da federação, eu era um empresário, então eu fiz isso, eu fiz aquilo, né, e de repente, olha, baixa a sua bola, volta a ser criança, porque tudo aquilo que você achava que era, você acaba de descobrir que não é mais. E vai ter que recomeçar. Felizmente, claro, como eu falei para vocês, ele acaba levando esse choque de realidade, mas ainda assim ele foi o espírito que alcançou grandes conquistas. Ele foi um espírito que teve o merecimento de estar nessa escola de iluminação. E ele levou então esse choque. Agora nós podemos imaginar aqueles tantos que nem chegam perto daquilo que esse espírito fez. Braz lembrou, tive uma informação que esqueci a fonte. Dizia que a cada 10 anos passa mais ou menos 2 para as esferas superiores. Braz, não conheço essa estatística, mas não deixa de ser assim uma dificuldade de vermos as coisas dessa forma. André lembrou aqui embaixo, né, a rainha de Oude, lá dos espíritos endurecidos, nas entrevistas de Kardec, lá no livro O Céu e o Inferno. Então ainda quantos daqueles espíritos se demorarão nessa condição de sofrimento até despertarem para essa realidade? E como lembra Joana de Ângeles, né, que a dor é a nossa grande professora, ou dentro do lema do pensamento que nós temos no mundo, aqui no nosso meio espírita, ou nós vamos pelo amor ou vamos pela dor. Nós hoje chegamos aqui no mundo pela dor. As nossas escolhas a partir de agora podem ser pelo amor, bastando apenas que a gente foque nesse objetivo que nós assumimos. E continua. Outra mensagem. O processo de educação do ser para a divindade tem sua base no reencarnacionismo e no trabalho incessante. Aquilo que nós vimos sobre a importância da nossa reencarnação, e não apenas da reencarnação. O bom trabalho diante da reencarnação. Porque espíritos reencarnados aqui o mundo está cheio. Agora a questão é quantos desses espíritos realmente estão sabendo aproveitar a reencarnação. E até porque daquilo que nós já estudamos, quando se planeja uma reencarnação, nós sabemos muito pouco sobre isso, mas esse pouco já é o suficiente para que a gente possa fazer aqui uma especulação sobre essa realidade. Quando um espírito se programa para uma reencarnação, como foi o nosso caso, nós assumimos compromissos morais para serem alcançados,
foram colocados à nossa disposição companheiros de jornada, uma logística onde nós reencarnamos, família, ambiente social, uma atividade profissional que nós vamos desempenhar, oportunidade de despertar os nossos valores através de outros irmãos mais necessitados à nossa volta. Tudo isso foi programado. No mundo espiritual nós temos a assessoria de espíritos amigos, espíritos familiares, que nos acompanham, nos intuem, nos apontam a direção o tempo todo. Tudo isso criado para o nosso desenvolvimento. E aí então nós observamos que muitas vezes, quando nós nos desviamos desse propósito, como o irmão Jacó comentou lá no início, né, dessa escola, ele mostra então que quando nós chegamos aqui nós esquecemos tudo isso. E vivemos como se a nossa única realidade fosse essa. Por isso então a reencarnação e o trabalho incessante faz parte desse processo de educação do ser para a divindade. Outra frase: o Instituto das Compensações funciona igualmente para todos. Aqui ele fala sobre a lei de causa e efeito. Ela é imparcial e ela é implacável. A pedagogia divina faz com que nós aprendamos com as próprias experiências. Se nós tomamos uma atitude e essa atitude nos traz uma resposta positiva, se nós tivermos sabedoria, nós continuaremos agindo da mesma forma, porque a resposta foi positiva. Se nós agimos de uma forma equivocada e a resposta vem negativa, essa dor vem exatamente para mostrar para nós que nós estávamos equivocados. Só que quantas vezes, mesmo diante da dor, nós continuamos repetindo as mesmas atitudes? Então não importa a condição em que nós estejamos, toda ação vai trazer para nós uma reação. A causa e o efeito. Outra mensagem, outra frase selecionada aqui por irmão Jacó. Simplesinha, mas que traz para nós toda essa sabedoria do mundo universal. Ninguém ilude as leis universais. Tem uma frase de Erasto que diz assim que Deus nos julga pelas nossas intenções. Então muitas vezes, aparentemente, nós tomamos uma atitude e nós ocultamos as intenções que nos moveram para aquele caminho. Só que nós somos julgados exatamente pelos desejos que nós temos. É o que acontece, por exemplo, com relação à caridade. Nós já estudamos sobre isso e vimos como é complicado para nós entendermos a melhor forma de praticar a caridade, porque as motivações que nós temos são motivações ainda muito obscuras. Eu faço caridade porque eu gosto de aparecer no meio daquele grupo. Eu faço caridade porque eu tenho culpa para alguma coisa. Eu faço caridade porque eu quero a recompensa dos holofotes. E a verdadeira caridade, aquela que é feita com amor pleno, ela é imparcial, ela não faz julgamentos, ela é indulgente, ela é tolerante, ela é paciente. E poucos de nós ainda têm capacidade de fazer, ou temos a capacidade de fazer essa caridade dessa forma plena. E quando fazemos, ou quando nós percebemos essa caridade exercida com toda com todo esse amor verdadeiro, rapidamente isso se destaca. Então nós vemos no nosso mundo hoje vários ícones que viveram praticando a verdadeira caridade e nós tentamos ali acompanhar. Mas ainda somos mexidos por tudo isso. Só para a gente poder perceber um exemplo. Se por acaso, nós chegamos a falar sobre isso durante semana passada talvez, cheguei a comentar com vocês a diferença do que é nós fazermos alguma coisa por causa de alguma coisa, ou praticarmos a caridade por causa de alguma coisa, ou praticarmos a caridade pela própria causa. Uma situação simples para mostrar essa nossa dificuldade. Por exemplo, eu trabalho num centro espírita, ou trabalho numa instituição que tem por objetivo a assistência social e, consequentemente, a prática da caridade. A assistência social é uma prática que nós temos de assistir às necessidades das pessoas. A caridade é um amor que nós aplicamos nessa atividade. E aí então eu estou no meio dessa atividade e eu não gosto de alguém que trabalha comigo. E aí então eu digo,
olha, como eu não gosto daquela pessoa, eu vou me afastar desse trabalho. Aí nós percebemos que o amor que movia essa caridade não era um amor tão profundo assim. Tanto não era que eu abandonei aqueles que precisavam em nome do meu orgulho e da antipatia que eu sinto por outra pessoa. Quantas vezes isso acontece? Eu faço parte de um grupo mediúnico e nesse grupo mediúnico eu assisto ali, eu ajudo na assistência a espíritos sofredores, mas eu não gosto daquele médium que trabalha comigo. Então eu saio daquele grupo e vou para outro lugar. Qual exatamente a motivação que eu tive para fazer a caridade? Então nós percebemos que muitas vezes nós escondemos isso dentro de nós. E há necessidade de nós olharmos para dentro de nós mesmos e começarmos então a fortalecer cada vez mais esses nossos valores. O Braz lembrou ali que quem faz a caridade nunca erra, né? Paiva Neto trouxe para nós essa mensagem tão sábia, né? A Angelina colocou, né, que a sensação da prática da caridade, né, sente-se na alma. É verdade, né? Sem dúvida. Outra mensagem: os recursos da dignificação da individualidade permanecem ao dispor da comunidade planetária nas diversas escolas religiosas da Terra, escolas que se diferenciam no curso externo, de acordo com os impositivos de espaço e tempo, mas que no fundo, em essência, se irmanam na fonte eterna da verdade, na fonte da eterna verdade, em que a integração da alma com a luz divina se realiza por intermédio do supremo bem. Então o que coloca para nós aqui é exatamente isso, né? Que as escolas religiosas, é uma expressão que eu gosto muito de usar, porque eu não vejo religião, né, simplesmente como um ambiente de culto. Todas as religiões, todas as instituições religiosas são escolas do espírito. Nós estamos lá para aprender os valores, para aprendermos os caminhos que nos levam a essa elevação. E cada escola tem ali o seu próprio currículo. Cada escola tem as suas próprias bases pedagógicas. Algumas mais objetivas, outras ainda precisando de melhor desenvolvimento. Mas todas elas têm o propósito de nos oferecer recursos para essa dignificação da nossa individualidade, de nos levar a essa fonte da eterna verdade. Mas lembrando sempre, né, a escola nos oferece o conhecimento. É o aluno dedicado que vai tirar melhor proveito dela. Nós vemos isso, né, mas aquela escola é muito fraca. A escola pode ser fraca, mas se o aluno for dedicado, ele consegue. A mesma coisa acontece com a escola do Espírito. Mais duas mensagens. Jesus é o ministro do absoluto, junto às coletividades que progridem nos círculos terrestres. Os grandes instrutores do mundo, fundadores de variados sistemas de fé, representam mensageiros dele, que nos governa desde o princípio. Aqui fala exatamente sobre Jesus, como sendo ali o mestre dos mestres, e todos aqueles que nós encontramos hoje no mundo como representantes ou criadores dessas escolas de fé, são na verdade mensageiros de Jesus. E Jesus ainda é uma personagem que ela é reconhecida pela fama que ela tem e pela propaganda que se fez, mas muito pouco reconhecida por aquilo que realmente o é. Tanto que nós temos aqueles que gostam de Jesus ou aqueles que não gostam, aqueles que reconhecem ou aqueles que são indiferentes, aqueles que acham que tem alguém mais importante, aquele que é menos importante. Então, enquanto nós ficamos nos debatendo nas nossas opiniões limitadas, ali tentando satisfazer o nosso orgulho, o mestre é o mestre. E não porque nós somos seguidores desse mestre, mas pela sua própria grandeza. A Didima lembrou aqui também, né, quanto vale o trabalho. Nesse caso o trabalho fica secundário e nossa vaidade é enorme, né, realmente com relação àquilo que eu falei, né, nós valorizamos muito mais a nossa própria causa do que a causa em si. Se a causa em si fica menor do que a minha própria causa, então o meu trabalho ele simplesmente me satisfaz e não satisfaz a necessidade.
A Sandra lembrou: foi muito difícil aceitar minha tarefa de caridade, porque era para ajudar mães solteiras e sem apoio. Com o tempo eu via as mães tudo novinha e debochadas até. Então eu foquei na criança que ia nascer. Era para eles e não para elas que eu estava ali. É muito difícil para nós, Sandra, termos uma visão imparcial daquilo que acontece no nosso mundo. Nós ainda temos essas nossas limitações, principalmente porque nós não conseguimos ver além daquilo que as aparências nos mostram. Então, quando você foca na criança que ia nascer, foca também naquele espírito que está grávido, ou naquela mulher que está grávida, que ainda não compreendeu a sua missão. Então é um espírito que ainda se encontra desorientado na sua realidade, trazendo um outro espírito que vai reencarnar. Então nós temos que olhar além. É a mesma coisa. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande de lidar com dependentes químicos. Eu tenho ainda uma visão uma dificuldade muito grande de separar o espírito doente do vício, da droga, do álcool. Eu tenho essa dificuldade. Talvez por histórico na família, por ter alcoólatra na família, eu tenho uma dificuldade enorme. Mas conforme a gente vai aprofundando a nossa visão, você não vê mais ali o bêbado ou o drogado. Você vê o espírito que está ali sofrendo. Então é através dessa visão mais profunda que eu tento quebrar essa barreira. Tenho uma facilidade enorme de lidar com vários outros tipos de sofrimento, mas esse em especial é algo que me incomoda. Mas quando a gente começa a olhar para dentro do indivíduo, não pela sua aparência, não pelo seu hábito, mas perceber aquele espírito que se agita naquele corpo, naquela situação, para tentar sobreviver àquela tendência tão dolorosa que ele lamentavelmente desenvolveu, a gente começa a ir um pouco mais além. Então nós temos que olhar sempre assim. É a mesma coisa você olhar, por exemplo, para presidiários. Você vê o criminoso, você não vê o espírito ali junto. Porque a quantidade de espíritos benfeitores que trabalham nesses presídios, que trabalham nessas clínicas de recuperação, que trabalham nesses ambientes onde tem mães solteiras, a quantidade de benfeitores que se dedicam a esses espíritos é uma quantidade absurda. Mas da nossa visão, nós ainda o vemos como sendo ali aqueles desequilibrados que perturbam a nossa sociedade. Então o aprendizado que nós temos de ver o mundo por essa visão espiritual faz com que nós transcendamos essa simples aparência que nós vemos hoje. De pegarmos um político corrupto, que nós hoje infelizmente encontramos presente em todas as sociedades do planeta, esse político corrupto na verdade é um espírito adoecido e ele precisará de ajuda para se reabilitar. Mas a primeira coisa que a gente faz é aquele impacto direto de vê-lo como um criminoso para todos nós. Então essa indulgência, que é uma das virtudes mais difíceis que nós temos, de você ver o indivíduo como um espírito em aperfeiçoamento, em desenvolvimento, e que ele vai falhar, e que nós vamos compreender a sua falha. Essa indulgência é algo que nós ainda temos uma grande dificuldade de cultivar. Mas é natural, né, Didima? A gente acaba julgando, né, e quando Jesus trouxe para nós aquela mensagem, né, que atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecados, quando nós começamos a ver isso por uma visão doutrinária, a gente começa a ver, você julga e você se esquece de fazer o seu auto-julgamento. Então, estamos ainda aprendendo. Teremos ainda muitas quedas, teremos ainda muitas dificuldades, mas o fato de nós reconhecermos essa nossa limitação e tentar lutar contra ela já é algo positivo. Mas, né, como lembra, tem uma mensagem atribuída a Gandhi que diz que toda grande viagem começa com o primeiro passo. O primeiro passo é da compreensão, nós já demos. Os demais passos vêm do trabalho propriamente dito. Mais uma mensagem aqui para nós, vamos lá. Toda criatura humana possui consigo as sementes da sabedoria e do amor. Quando ambientar esses divinos germes dentro de si mesma e desenvolvê-los amplamente através dos séculos incessantes, conquistará as qualidades do sábio e do anjo, que se revelam na sublime personalidade dos filhos de Deus e em maioridade divina. É o que nós esperamos alcançar,
maioridade divina, porque por enquanto nós estamos ainda nessa nossa minoridade, né? Mas com o tempo a gente vai fazendo com que essas sementes germinem dentro de nós, e virá essa germinação através do trabalho, do esclarecimento e da dedicação às atividades que surgem, né, no nosso roteiro, na nossa jornada, na nossa caminhada. Depois ele fecha esse capítulo. Enquanto no corpo de carne, muitas vezes apressadamente, como se devorasse qualquer alimento sem mastigá-lo, tomei conhecimento das instruções de ordem superior. Entretanto, ali, à vista das circunstâncias em que me encontrava, a leitura me obrigou a sérios pensamentos. Ele estava aqui, na verdade, então, fazendo a leitura daqueles livros que foram colocados à sua disposição com esses ensinamentos tão sábios. Esperamos, né, ter a oportunidade de ter acesso a essa biblioteca no plano espiritual, trazendo para nós esses ensinamentos tão sublimes. Agora sim, entramos no nosso capítulo 18, ensinamento inesperado. A gente estava fazendo só uma recapitulação dos itens anteriores que nós lemos, fechando esse último item que estava pendente aqui do capítulo 17, agora o capítulo 18, ensinamento inesperado. Pessoa alguma escapará aos imperativos do próprio melhoramento. A criatura ignorante poderá refugiar-se na intemperança dos sentidos físicos, acreditando ser a morte o fim de toda a luta. E o homem instruído folheará páginas preciosas, imaginando-se exonerado da obrigação de ser útil ao próximo no devotamento fraternal. Entretanto, para todos aqueles que se demoraram longe da ação edificante e renovadora, a vida espiritual abre as portas do esforço pessoal imprescindível. Ou seja, né, se o trabalho é aquilo que dignifica o espírito, se nós não trabalharmos aqui, nós vamos trabalhar lá. Mais tempo ou menos tempo, nós vamos nos engajar nessas atividades. Se não for pelo amor, vai ser pela dor. Os espíritos preguiçosos atrasarão sua marcha, detendo-se na revolta, na inércia ou na rebeldia, e serão aproveitados na obra regeneradora ou evolutiva, à maneira dos corrosivos que servem às tarefas de limpeza, utilizados por mãos hábeis. Todavia, os filhos do arrependimento e da boa vontade encontrarão 1000 meios de agir e servir no extenso campo do bem. Emmanuel, nas instruções que ele traz para nós, usando como analogia as ferramentas de trabalho, muitas vezes o martelo é aquele que leva a pancada o tempo todo para fazer um trabalho, mas o trabalho é feito através dessa pancada. Ferramentas, né, que passam por atritos dos mais destrutivos para a realização de uma tarefa. Muitas vezes aqueles espíritos rebeldes, revoltosos ou que vivem nessa inércia, serão chamados ao trabalho para fazer esse tipo de atividade. Se nós resistirmos a um trabalho que traz para nós ali a oportunidade de grandes elevações, seremos utilizados na mão de obra mais agressiva. E seremos então utilizados por essas mãos hábeis que saberão nos direcionar. Assembleias veneráveis de benfeitores congregar-se-ão nos altos cimos em favor de milhões de seres, mas espírito algum se sentará no trono que não edificou, nem brilhará com alheia lâmpada. Apelos e consolos do campo mais nobre não devem ser interpretados exclusivamente como simples reconforto da proteção afetiva, mas acima de tudo por valiosas ferramentas de serviço redentor. Este é um ensinamento que estou aprendendo à custa de muito esforço e que os amigos esclarecidos da Terra possivelmente evitarão, valendo-se das oportunidades de elevação e aprimoramento que o mundo lhes oferece. Então aqui, olha só, mais uma vez relendo. Apelos e consolos do campo mais nobre
não devem ser interpretados exclusivamente como simples reconforto da proteção afetiva, mas, acima de tudo, por valiosas ferramentas de serviço redentor. Então, oportunidade de trabalho tem o tempo todo. E nós muitas vezes interpretamos, como sendo apenas uma ajuda, uma consolação, um conforto, mas faz parte desse processo de aprendizado. O item experimentação. Certo companheiro de aprendizado convidou-me a experimentar praticamente as lições da escola iluminativa em que nos reajustávamos. Iríamos ao rio, onde recebêramos valiosas bênçãos da fé. Procuraríamos alguns dos casos de doutrinação e socorro, junto aos quantos funcionáramos, e aplicaríamos então os princípios recebidos. O orientador a quem expusemos o projeto aprovou-o com evidente satisfação, mas considerou que deveríamos seguir em companhia de alguém mais apto que nós, de modo a não perdermos a semeadura. Indagou sobre as particularidades do empreendimento e, depois de ouvir meu colega, quanto ao que intentava efetuar, comentei o meu objetivo. Então aqui seria um projeto de aplicação de tudo aquilo que eles então estavam aprendendo. E a recomendação, como muitos espíritos fazem, é exatamente de ter ali alguém mais experiente para ajudar na condução dessa tarefa. Porque, do contrário, nós fazemos do nosso jeito. E o nosso jeito nem sempre acaba sendo o jeito mais proveitoso. Algumas vezes nós acabamos, apesar da boa vontade, criando mais problemas do que soluções. Então nós temos o trabalho, nesse caso, da aplicação da caridade, da aplicação do amor, junto aos encarnados, e os espíritos, então, precisam ali ter equilíbrio para lidarem com essas experiências. Porque, do contrário, como nós falamos há pouco sobre julgamentos, nós vamos ver ali, você tem a vontade de aplicar um trabalho junto a um grupo. Se esse grupo acaba sendo resistente a essa nossa intenção, nós provavelmente desistiríamos de ajudar. Eu tentei, mas eles não quiseram, então eu virei as costas e fui embora. Um espírito mais experiente talvez dissesse: vamos encontrar uma outra maneira de aplicar esse trabalho para que eles sejam beneficiados. Então, por isso, essa recomendação. Lutara durante muito tempo com o perigoso obsessor de um alcoólatra inveterado. Só para ver se eu não pulei nada aqui. Tá. Lutara durante muito tempo com o perigoso obsessor de um alcoólatra inveterado. Não conseguira demovê-lo, renová-lo. Gostaria de observar o caso in loco, e com as preocupações a que me compelisse, extrairia certa amostra do serviço maior que me aguardava. O diretor ouviu pacientemente e não apresentou qualquer embargo, recomendando-me em seguida a custódia do irmão Ornelas, veterano em trabalhos da espécie que pretendíamos atacar. Em breve achávamos-nos na cidade à noitinha. Então aqui o trabalho que ele ia desenvolver relacionado então com esse processo obsessivo. O companheiro que nos seguia de perto explicou que inúmeros irmãos de outros círculos, impossibilitados durante decênios de retomar o corpo terreno, se dedicam a tarefas obscuras e sacrificiais entre as almas endurecidas ou sofredoras, a fim de conquistarem, pela abnegação e pelo heroísmo silencioso, a irradiação luminosa que lhes falta. Vastos anos despendem no esforço de renúncia, adquirindo humildade no trato de almas rebeldes e ásperas, quais semeadores buscando a dádiva da flor e do fruto ao contato do chão bruto. Em geral, são homens e mulheres que se desmandaram na autoridade e no dinheiro, na inteligência ou na beleza, assumindo graves compromissos morais, que se consagram depois do sepulcro, por extenso prazo, ao gênero de atividade que íamos tentar em benditas peregrinações de auxílio aos semelhantes, ostentando a aflitiva posição de servos apagados e anônimos para melhor atingirem os fins a que se propõem.
Aqui essa recomendação que é colocada para nós, nessa orientação, Leonardo, bom dia. Essa orientação que é colocada para nós, fala exatamente sobre isso, né? Depois do retorno ao plano espiritual. Oi, pessoal, voltou? Estamos de volta? Ok? Deu uma sumidinha aqui no som, deu para perceber que voltou. Então, como eu coloquei para você, me ajuda, bom dia. Então, aqui nesse caso, como foi colocado, não sei se vocês pegaram esse finalzinho, fala exatamente de muitos espíritos que voltam ao mundo espiritual depois de desencarnarem, tendo vidas dissolutas, vidas muito voltadas para os interesses do mundo físico, da sensualidade, do poder, da riqueza, daquela inteligência aplicada para a satisfação do próprio orgulho, a fama que foi mal aproveitada, que foi desperdiçada. Muitos desses espíritos que voltam para o mundo espiritual, tomados por uma grande culpa por terem desperdiçado uma existência, desperdiçado entre aspas, porque nada é desperdiçado, né? Aprendemos nem que seja com a própria dor. E como lembra aquele ditado popular, mesmo que nós tropecemos, a queda sempre é para frente, né? Então muitos desses espíritos que acabam falhando naquele projeto reencarnatório que tiveram por não terem aproveitado aquilo que se propuseram a fazer, voltam para o mundo espiritual e se comprometem através desse trabalho na obscuridade, ou seja, no esquecimento, fora de qualquer tipo de reconhecimento, mas para desenvolverem esse amor verdadeiro e a humildade, são muitos que se dedicam. E por isso então nós temos aqui tantos e tantos trabalhadores no mundo espiritual que atuam aqui entre nós, que simplesmente tiveram vidas importantes, entre aspas, para nós encarnados aqui no mundo físico, mas voltaram para o mundo espiritual e quiseram viver como seres simplesmente ignorados por todos. Como ele coloca para nós aqui mais uma vez, são homens e mulheres em geral que se desmandaram na autoridade, no dinheiro, na inteligência ou na beleza, assumindo graves compromissos morais, que se consagram depois do sepulcro, por extenso prazo, a gente nem sabe quanto, ao gênero de atividades que íamos tentar, em benditas peregrinações de auxílio aos semelhantes, ostentando a aflitiva posição de servos apagados e anônimos. Por que aflitiva posição? Porque quando estavam aqui no mundo físico, eles não queriam simplesmente ser ignorados, queriam reconhecimento. A mídia, a sociedade, os amigos, afinal de contas, tinham autoridade, ou dinheiro, ou inteligência, ou beleza. Tudo que o mundo oferece para nós. E eu ainda acrescento aquele quinto elemento, né? Que é exatamente ali a fama. As pessoas podem ser pobres, sem autoridade nenhuma, serem ignorantes e serem feias, mas se forem famosas já está valendo também. Mas aí então no mundo espiritual optam por esse ambiente completamente ignorado. Teve até a história de um espírito que tinha vivido uma existência até importante aqui para a sociedade na sua época, e por causa dos seus erros e tudo mais, ele foi para o plano espiritual e começou a trabalhar junto a uma equipe que trabalhava com espíritos de um grau inferior. E aí então perguntaram, mas qual é a sua história? Ele falava, não importa qual é a minha história, o que importa é o que eu estou fazendo agora. Porque ele tinha constrangimento, se antes era motivo de orgulho, para que ele enaltecesse a sua posição, naquela realidade ele se sentia constrangido. Então ele queria, na verdade, ele esquecer aquilo que ele tinha vivido para começar a fazer esse trabalho de desenvolvimento dentro desse campo da humildade e do serviço. Ante um espírito perseguidor. O alcoólatra, cuja situação me levava a diversos serviços de preces e doutrinações nos últimos tempos de minha experiência no corpo, achava-se num bar suburbano a encharcar-se. Ou seja, o alcoólatra, que na época em que irmão Jacó se encontrava encarnado, era alguém que recebia ali os benefícios do seu trabalho de caridade. Então agora, como desencarnado, ele voltou para tentar assistir esse espírito.
Cada copo cheio era nova taça de veneno fluido que ele aspirava com estranha volúpia. Aproximamo-nos sem perda de tempo. Antes de qualquer entendimento, Ornelas advertiu-me que fora dos laços físicos, dos laços físicos, o socorro dos espíritos transviados exige outros recursos, além das armas verbais. Achávamos ali, esclareceu o Prestimoso, sem o elemento controlador da mediunidade. Quando o instrumento encarnado jaz nas trevas da ignorância, a entidade em desequilíbrio absorve-lhe o aparelho completamente, raiando pela possessão absoluta, e então verificamos nos círculos terrestres a exata reprodução da alma desorientada e desguarnecida de razão, oferecendo extensas mostras de loucura. A maioria dos médiuns, porém, ainda mesmo quando sonâmbulos puros, de algum modo controlam os comunicantes irrequietos ou infelizes, exercendo determinadas censuras sobre as palavras rudes ou inconvenientes que desejam pronunciar. Estaria naquele instante com o obsessor, frente a frente. Deveria preparar-me para demonstrar-lhe os melhores sentimentos do meu coração, porque da parte dele me daria a conhecer as notas mais íntimas da própria consciência. Abeiramo-nos da dupla lastimável. Aqui o que colocou, o Ornelas recomendou aqui ao irmão Jacó, foi exatamente que quando um médium incorpora um espírito na condição de obsessor, o médium é capaz de controlar aquilo que o espírito vai fazer em termos de comportamento e vai dizer, do seu modo de pensar, as agressões verbais, as agressões físicas. O espírito então é contido pelo médium. Nesse caso, vai ser espírito contra espírito. E foi exatamente o que ele colocou para nós aqui. Porque da parte dele, do espírito, me daria a conhecer as notas mais íntimas da própria consciência. Ou seja, o espírito ia se mostrar por aquilo que realmente ele é. Abeiramo-nos da dupla lastimável. O verdugo fitava um copo vizinho, ao jeito do magnetizador interessado na presa. Era uma triste figura de vampiro que provocaria gestos de pavor nas pessoas em derredor, se lhe pudessem fixar a máscara diabólica. Voltando-se para nós e sentindo-nos a observação calma, ao que me pareceu, concentrou-se para melhor resistir-nos, sorriu escarninho e, detendo-se de modo especial sobre mim, gargalhou franco. A princípio molestei-me. Experimentei mal-estar intraduzível. O espírito endurecido, a envolver-se em sombria nebulosa, arremessava contra mim forças envolventes e perturbantes. Ornelas sacudiu-nos os ombros vigorosamente e disse: vejo-lhe a inexperiência. Não tema. Centralize a vontade e reaja com todas as energias de que dispõe. Prepare-se para ouvir e falar com serenidade. Suas condições psíquicas virão à superfície do rosto e do verbo. Não se deixe abater. Ajudá-lo-ei. A advertência calou-me consoladoramente no íntimo, embora, na realidade, não conseguisse sofrear o receio em face da agressividade do perseguidor, que se unia a mim com expressões provocadoras. Por isso, então, nós vimos que no início desse projeto de viagem ao Rio de Janeiro que o irmão Jacó apresentou, havia necessidade de um espírito mais experiente. E nós tivemos uma situação semelhante, vocês se lembram, no livro Recordações da Mediunidade, de Dona Ivone do Amaral Pereira, quando ela falava sobre aquela história da freira, vocês se lembram, né? Para quem não se lembra, sempre que havia uma incursão em desdobramento de Dona Ivone para ajudar um espírito, seja ele obsediado, seja ele precisando de caridade, de esclarecimento, qualquer coisa, havia então sempre a presença de espíritos amigos que estavam ali dando apoio. Mas então ela soube de um caso de obsessão e ela tomou a decisão, deliberadamente,
de ir até lá para poder ajudar aquele espírito. Os espíritos mentores, né, percebendo que ela tomava essa atitude por conta própria, deixou que ela fosse sozinha. Ela então se aproximou de não me lembro se era uma mulher ou se um homem que estava sendo obsediado, mas ela viu então um espírito trajado com uma roupa negra de freira, com uma aparência tétrica. Quando ela se aproximou, aquele espírito foi para cima dela. Não houve diálogo. E tampouco houve tempo para raciocinar. O espírito simplesmente foi para cima dela com todo o ódio que seria possível dentro de alguém, e o que Dona Ivone fez foi sair desesperada de lá, tomando aquele susto, e depois contou a história. Ela falou: eu tentei fazer isso uma vez para nunca mais. Ou seja, se não tem a experiência, o conhecimento e maturidade moral principalmente, para poder lidar com situações assim, a gente acaba criando mais problemas e entrando nessa mesma faixa de desequilíbrio desses espíritos. Deixa eu ver aqui. Aqui nós temos um diálogo que é um pouco mais longo, então a gente vai deixar isso aqui para a semana que vem, para o próximo encontro, desculpem. É o item então, diálogo surpreendente. Eu até poderia fazer agora, mas a gente já está em cima da hora. Então, temos aqui diálogo surpreendente, o nosso próximo item, na página número 86, aqui desse nosso capítulo 18, lembrando mais uma vez que vai até o capítulo 20, esse nosso livro. E assim que nós terminarmos esse estudo, nós iniciaremos então o nosso livro Nosso Lar, já à espera para ser estudado há bastante tempo. Então, finalizamos por aqui. O Brás colocou antes disso uma carta de uma senhora que passou pelo asilo de Lusiânia, diz: não conto o motivo pelo qual fui parar ali no asilo, porque até os espíritos sentem vergonha, Exatamente, Brás? Acontece isso. Quantas e quantas vezes nós nos constrangemos de nossas histórias, e nesse caso que foi colocado por irmão Jacó, falando desses homens e mulheres que trabalham na obscuridade, é porque lá tiveram a oportunidade de se redimirem. Só que aqui no mundo físico nós temos uma situação diferente. Aqui a questão do orgulho, do reconhecimento, é muito difícil de nós nos livrarmos desses laços que nos prendem. Muitas vezes nós temos espíritos que caem simplesmente porque estão envolvidos por essas teias de orgulho e vaidade. Ele até quer ser uma pessoa boa, mas porque ele precisa manter a sua reputação diante daquele grupo onde ele se encontra, ele acaba agindo de um modo equivocado. No asilo era tido como uma poetisa, Então ninguém sabe, ninguém viu, simplesmente vemos a realidade. Mas, se ela se reconhece dessa forma, já é o primeiro passo importante. Tico Teco lembrou também, e quantos fazem o mesmo aqui na Terra, querem encarar sozinhos. É aquela ideia do heroísmo, Tico Teco, que infelizmente a gente acaba encontrando ainda dentro de nós, de querer fazer a coisa com uma certa boa vontade, de querer fazer aquela coisa motivado pelo orgulho, mas aí acaba se deparando com a realidade e percebe então que as coisas não são tão simples assim, nem para nós, nem para a situação que se depara diante de nós. Muito bem, meus amigos, mais uma vez, encerrando por aqui então o nosso estudo, página número 86, página 86, diálogo surpreendente é o próximo item desse nosso capítulo 18. Encerrando por aqui então, pessoal.